Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Literatura Sonora. Agradecemos pela preferência. Que esta experiência venha lhe proporcionar novos aprendizados. Boa audição. Salles. Ao certo, não se pode saber em que data teve Salles a sua primeira ideia. Sabe-se que, aos 19 anos, em 1854, planeou transferir a capital do Brasil para o interior, e formulou alguma coisa a tal respeito, mas não se pode afirmar, com segurança, que tal fosse a primeira nem a segunda ideia do nosso homem. Atribuíram-lhe meia dúzia antes dessa, algumas evidentemente apócrifas, por desmentirem dos anos em flor, mas outras possíveis e engenhosas. Geralmente eram concepções vastas, brilhantes, inopináveis ou só complicadas. Cortava largo, sem poupar pano nem tesoura, e, quaisquer que fossem as objeções práticas, a imaginação estendia-lhe sempre um véu magnífico sobre o áspero e o aspérrimo. Ousaria tudo, pegaria de uma enxada ou de um cetro, se preciso fosse, para pôr qualquer ideia a caminho. Não digo cumpri-la, que é outra coisa. Casou aos 25 anos, em 1859, com a filha de um senhor de engenho de Pernambuco, chamado Melchior. O pai da moça ficará entusiasmado, ouvindo ao futuro genro certo plano de produção de açúcar, por meio de uma união de engenhos e de um mecanismo simplíssimo. Foi no Teatro de Santa Isabel, no Recife, que Melchior lhe ouviu expor os lineamentos principais da ideia. Havemos de falar nisso outra vez, disse Melchior, por que não vai ao nosso engenho? Salles foi ao engenho, conversou, escreveu, calculou, fascinou o homem. Uma vez acordados na ideia, saiu o moço a propagá-la por toda a comarca, achou tímidos, achou recalcitrantes, mas foi animando a uns e persuadindo a outros. Estudou a produção da zona, comparou a real à provável, e mostrou a diferença. Vivia no meio de mapas, cotações de preços, estatísticas, livros, cartas, muitas cartas. Ao cabo de 4 meses, adoeceu. O médico achou que a moléstia era filha do excesso de trabalho cerebral, e prescreveu-lhe grandes cautelas. Foi por esse tempo que a filha do senhor do engenho e uma irmã deste regressaram da Europa, aonde tinham ido nos meados de 1858. Es Liege in gut Idee in diesen Rock, dizia uma vez o alfaiate de Heine, mirando-lhe a sobrecasaca. Salles não desceria a achar semelhantes coisas numa sobrecasaca, mas, numa linda moça, por que não? Há nesta pequena algumas ideias boas, pensou ele olhando para Olegária, ou Legazinha, como se dizia no engenho. A moça era baixota, delgada, rosto alegre e bom. A influição foi recíproca e súbita. Melchior, não menos namorado do rapaz que a filha, não hesitou em casá-los. Ligá-lo à família era assegurar a persistência de Salles na execução do plano. O casamento fez-se em agosto, indo os noivos passar a lua de mel no Recife. No fim de 2 meses, não voltando eles ao engenho, e acumulando-se ali uma infinidade de respostas ao questionário que Salles organizara, e muitos outros papéis e opúsculos, Melchior escreveu ao genro que viesse. Salles respondeu que sim, mas que antes disso precisava dar uma chegadinha ao Rio de Janeiro, coisa de poucas semanas, 2 meses, no máximo. Melchior correu ao Recife para impedir a viagem. Em último caso, prometeu que, se esperassem até maio, ele viria também. Tudo foi inútil,
Salles não podia esperar, tinha isto, tinha aquilo, era indispensável. Se houver necessidade de apressar a volta, escreva-me, mas descanse, a boa semente frutificará. Caiu em boa terra, concluiu enfaticamente. ênfase não exclui sinceridade. Salles era sincero, mas uma coisa é sê-lo de espírito, outra, de vontade. A vontade estava agora na jovem consorte. Entrando no mar, esqueceu-lhe a terra, descendo a terra, olvidou as águas. A ocupação única do seu ser era amar esta moça, que ele nem sabia que existisse quando foi para o engenho do sogro cuidar do açúcar. Meteram-se na Tijuca, em casa que era juntamente ninho e fortaleza, ninho para eles, fortaleza para os estranhos, aliás inimigos. Vinham abaixo algumas vezes, ou a passeio, ou ao teatro, visitas raras e de cartão. Durou essa reclusão 8 meses. Melchior escrevia ao genro que voltasse, que era tempo, ele respondia que sim, e ia ficando, começou a responder tarde, e acabou falando de outras coisas. Um dia, o sogro mandou-lhe dizer que todos os apalavrados tinham desistido da empresa. Salles leu a carta ao pé de Legazinha, e ficou longo tempo a olhar para ela. Que mais? Perguntou Legazinha. Salles afirmou à vista, acabava de descobrir-lhe um cabelinho branco. Cansa aos 20 anos. Inclinou-se, e deu no cabelo um beijo de boas-vindas. Não cuidou de outra coisa em todo o dia. Chamava-lhe minha velha. Falava em comprar uma medalhinha de prata para guardar o cabelo, com a data, e só abririam quando fizessem 25 anos de casados. Era uma ideia nova esse cabelo. Bem dizia ele que a moça tinha em si algumas ideias boas, como a sobrecasaca de Heine, não só as tinha boas, mas inesperadas. Um dia, reparou Legazinha que os olhos do marido andavam dispersos no ar, ou recolhidos em si. Nos dias seguintes observou a mesma coisa. Note-se que não eram olhos de qualquer. Tinham a cor indefinível, entre castanho e ouro, grandes, luminosos e até quentes. Viviam em geral como os de toda a gente, e, para ela, como os de nenhuma pessoa, mas o fenômeno daqueles dias era novo e singular. Iam da profunda imobilidade à mobilidade súbita e quase demente. Legazinha falava-lhe, sem que ele a ouvisse, pegava-lhe dos ombros ou das mãos, e ele acordava. Hein? Que foi? Legazinha a princípio ria-se. Este meu marido. Este meu marido. Onde anda você? Salles ria também, levantava-se, acendia um charuto, e entrava a andar e a pensar, daí a pouco mergulhava outra vez em si. O fenômeno foi se agravando. Salles passou a escrever horas e horas, às vezes, deixava a cama, alta noite, para ir tomar alguma nota. Legazinha supôs que era o negócio dos engenhos, e disse-lhe, pendurando-se graciosamente do ombro. Os engenhos? Repetiu ele. E voltando a si, os engenhos. Legazinha temia algum transtorno mental, e procurava distraí-lo. Já saíam a visitas, recebiam outras, Salles consentiu em ir a um baile, na praia do Flamengo. Foi aí que ele teve um princípio de reputação epigramática, por uma resposta que deu distraidamente. Que idade terá aquela feiosa, que vai casar?
Perguntou-lhe uma senhora com malignidade. Perto de 200 contos, respondeu Salles. Era um cálculo que estava fazendo, mas o dito foi tomado à má parte, andou de boca em boca, e muita gente redobrou os carinhos com um homem capaz de dizer coisas tão perversas. Um dia, o estado dos olhos foi cedendo inteiramente da imobilidade para a mobilidade, entraram a rir, a derramarem-se-lhe pelo corpo todo, e a boca ria, as mãos riam, todo ele ria a espáduas despregadas. Não tardou, porém, o equilíbrio. Salles voltou ao ponto central, mas, ai dela! Trazia uma ideia nova. Consistia esta em obter de cada habitante da capital uma contribuição de R$ 40 por mês, ou, anualmente, R$ 480. Em troca desta pensão tão módica, receberia o contribuinte durante a Semana Santa uma coisa que não posso dizer sem grandes refolhos de linguagem. Que há pessoas neste mundo que acham mais delicado comer peixe cozido, que lê-lo impresso. Pois era o pescado necessário à abstinência, que cada contribuinte receberia em casa durante a Semana Santa, a troco de R$ 480 por ano. O corretor, a quem Salles confiou o plano, não o entendeu logo, mas o inventor explicou-lhe. Nem todos pagarão só os R$ 40, uma terça parte, para receber maior porção e melhor peixe, pagará R$ 100. Quantos habitantes haverá no Rio de Janeiro? Descontando os judeus, os protestantes, os mendigos, os vagabundos, etc., contemos 300.000 2/3, ou 200.000, a R$ 40, são 96 contos anuais. Os 100.000 restantes, a R$ 100, dão 120. Total, 216 contos de réis. Compreendeu agora? Sim, mas... Salles explicou o resto. O juro do capital, o preço das ações da companhia, porque era uma companhia anônima, número das ações, entradas, dividendo provável, fundo de reserva, tudo estava calculado, somado. Os algarismos caíam-lhe da boca, lúcidos e grossos, como uma chuva de diamantes, outros saltavam-lhe dos olhos, à guisa de lágrimas, mas lágrimas de gozo único. Eram centenas de contos, que ele sacolejava nas algibeiras, passava as mãos e atirava ao teto. Contos sobre contos, dava com eles na cara do corretor, em cheio, repelia-os de si, a pontapés, depois recolhia-os com amor. Já não eram lágrimas nem diamantes, mas uma ventania de algarismos, que torcia todas as ideias do corretor, por mais rijas e arraigadas que estivessem. E as despesas? Disse este. Estavam previstas as despesas. As do primeiro ano é que seriam grandes. A companhia teria virtualmente o privilégio da pescaria, com pessoal seu, canoas suas, estações de paróquias, carroças de distribuição, impressos, licenças, escritório, diretoria, tudo. Deduzia as despesas, e mostrava lucro positivo, claro, numeroso. Vasto negócio, vasto e humano. Arrancava a população aos preços fabulosos daqueles dias de preceito. Trataram do negócio, apalavraram algumas pessoas. Salles não olhava a despesa para pôr a ideia a caminho. Não tinha mais que o dote da mulher, uns 80 contos, já muito cerceados, mas não olhava nada. São despesas produtivas, dizia a si mesmo. Era preciso escritório, alugou casa na Rua da Alfândega, dando grossas luvas, e meteu lá um empregado de escrita e um porteiro fardado.
Os botões da farda do porteiro eram de metal branco, e tinham, em relevo, um anzol e uma rede, emblema da companhia. Na frente do boné via-se o mesmo emblema, feito de galão de prata. Essa particularidade, tão estranha ao comércio, causou algum pasmo, e recolheu boa soma de acionistas. Lá vai o negócio a caminho, dizia ele à mulher, esfregando as mãos. Legazinha padecia calada. A orelha da necessidade começava a aparecer por trás da porta, não tardaria a ver-lhe o carão chupado e lívido, e o corpo em frangalhos. O dote, capital único, ia-se indo com o necessário e o hipotético. Salles, entretanto, não parava, acudia a tudo, à praça e à imprensa, onde escreveu alguns artigos longos, muito longos, pecuniariamente longos, recheados de Cobden e Bastia, para demonstrar que a companhia trazia nas mãos o lábaro da liberdade. A doença de um conselheiro de Estado fez demorar os estatutos. Salles, impaciente nos primeiros dias, entrou a conformar-se com as circunstâncias, e até a sair menos. Às vezes vestia-se para dar uma vista ao escritório, mas, apertado o colete, ruminava outra coisa e deixava-se ficar. Crendice do amor, a mulher também esperava os estatutos, rezava uma Ave-Maria, todas as noites, para que eles viessem, que se não demorassem muito. Vieram, ela leu, um dia de manhã, o despacho de indeferimento. Correu atônita ao marido. Não entendem disto, respondeu Salles, tranquilamente. Descansa, não me abato assim com duas razões. Legazinha enxugou os olhos. Vais requerer outra vez? Perguntou-lhe. Qual requerer? Salles atirou a folha ao chão, levantou-se da rede em que estava, e foi à mulher, pegou-lhe nas mãos, disse-lhe que nem 100 governos o fariam desfalecer. A mulher, abanando a cabeça. Você não acaba nada. Cansa-se à toa. No princípio tudo são prodígios, depois. Olha o negócio dos engenhos que papai me contou. Mas fui eu que me indeferi? Não foi, mas há que tempos anda você pensando em outra coisa? Pois sim, e digo-te. Não diga nada, não quero saber nada, atalhou ela. Salles, rindo, disse-lhe que ainda havia de arrepender-se, mas que ele lhe daria um perdão de rendas, nova espécie de perdão, mais eficaz que nenhum outro. Desfez-se do escritório e dos empregados, sem tristeza, chegou a esquecer-se de pedir luvas ao novo inquilino da casa. Pensava em coisa diferente. Cálculos passados, esperanças ainda recentes eram coisas em que parecia não haver cuidado nunca. Debruçava-se-lhe do olho luminoso uma ideia nova. Uma noite, estando em passeio com a mulher, confiou-lhe que era indispensável ir à Europa, viagem de 6 meses apenas. Iriam ambos, com economia. Legazinha ficou fulminada. Em casa respondeu-lhe que nem ela iria, nem consentiria que ele fosse. Para quê? Algum novo sonho. Salles afirmou-lhe que era uma simples viagem de estudo, França, Inglaterra, Bélgica, a indústria das rendas. Uma grande fábrica de rendas, o Brasil dando Malinas e Bruxelas. Não houve força que o detivesse, nem súplicas, nem lágrimas, nem ameaças de separação. As ameaças eram de boca. Melchior estava, desde muito, brigado com ambos,
ela não abandonaria o marido. Salles embarcou, e não sem custo, porque amava deveras a mulher, mas era preciso, e embarcou. Em vez de 6 meses, demorou-se 7, mas, em compensação, quando chegou, trazia o olhar seguro e radiante. A saudade, grande e misericordiosa, fez com que a mulher esquecesse tantas desconsolações, e lhe perdoasse tudo. Poucos dias depois alcançou ele uma audiência do ministro do Império. Levou-lhe um plano soberbo, nada menos que arrasar os prédios do Campo da Aclamação e substituí-los por edifícios públicos, de mármore. Onde está o quartel, ficaria o Palácio da Assembleia Geral, na face oposta, em toda a extensão, o Palácio do Imperador. David concebi-la. Nas outras 2 faces laterais ficariam os palácios dos 7 ministérios, um para a Câmara Municipal e outro para o diocesano. Repare Vossa Excelência que é toda a Constituição reunida, dizia ele rindo, para fazer rir o ministro, falta só o ato adicional. As províncias que façam o mesmo. Mas o ministro não se ria. Olhava para os planos desenrolados na mesa, feitos por um engenheiro belga, pedia explicações para dizer alguma coisa, e mais nada. Afinal disse-lhe que o governo não tinha recursos para obras tão gigantescas. Nem eu lhes peço, acudiu Salles. Não preciso mais que de algumas concessões importantes. E o que não concederá o governo para ver executar este primor? Durou 6 meses esta ideia. Veio outra, que durou 8, foi um colégio, em que pôs à prova certo plano de estudos. Depois vieram outras, mais outras. Em todas elas gastava alguma coisa, e o dote da mulher desapareceu. Legazinha suportou com alma as necessidades, fazia balas e compotas para manter a casa. Entre 2 ideias, Salles comovia-se, pedia perdão à consorte, e tentava ajudá-la na indústria doméstica. Chegou a arranjar um emprego ínfimo, no comércio, mas a imaginação vinha muita vez arrancá-lo ao solo triste e nu para as regiões magníficas, ao som dos guizos de algarismos e do tambor da celebridade. Assim correram os primeiros 6 anos de casamento. Começando o 7º, foi o nosso amigo acometido de uma lesão cardíaca e de uma ideia. Cuidou logo desta, que era uma máquina de guerra para destruir o Maitá, mas a doença, máquina eterna, destruiu-o primeiro a ele. Salles caiu de cama, a morte veio vindo, a mulher, desenganada, tratou de o persuadir a que se sacramentasse. Faça o que quiseres, respondeu ele ofegante. Confessou-se, recebeu o viático e foi ungido. Para o fim, o aparelho eclesiástico, as cerimônias, as pessoas ajoelhadas ainda lhe deram rebate à imaginação. A ideia de fundar uma igreja, quando sarasse, encheu-lhe o semblante de uma luz extraordinária. Os olhos reviveram. Vagamente, inventou um culto, sacerdote, milhares de fiéis. Teve reminiscências de Robespierre, faria um culto deísta, com cerimônias e festas originais, risonhas como o nosso céu. Murmurava palavras pias. Que é? Dizia Legazinha, ao pé da cama, com uma das mãos dele presa entre as suas, exaustas de trabalho. Salles não via nem ouvia a mulher. Via um campo vastíssimo, um grande altar ao longe, de mármore, coberto de folhagens e flores. O sol batia em cheio na congregação religiosa. Ao pé do altar via-se a si mesmo, magno sacerdote,
com uma túnica de linho e cabeção de púrpura. Diante dele, ajoelhadas, milhares e milhares de criaturas humanas, com os braços erguidos ao ar, esperando o pão da verdade e da justiça, que ele ia distribuir. Fim. Querido ouvinte, obrigado por acompanhar a mais este vídeo. Sinta-se à vontade para avaliar o conteúdo e comentar. Se desejar, compartilhe e inscreva-se. Um grande abraço para você.